Prezado telespectador, nesta hora você está contemplando o programa Cristo Nossa Esperança, da Missão Pentecostal Assembleia Cristã. O alvo deste programa é a glória de Deus e a salvação da sua alma. E para isso, por favor, procure obter as muitas mensagens deste ministério, tais como evangelismo, ensino e profecia para estes últimos dias da Hora da Graça. Prepare-se para o iminente evento universal que é o arrebatamento da Igreja de Cristo, a fim de evitar passar pela grande tribulação. E agora, dentro de momentos, vamos assistir à mensagem.
estão todos dentro desta casa. Meu amado telespectador, muito bom dia, ou muito boa tarde, ou muito boa noite, conforme a hora que nos estiver contemplando. Paz seja convosco. Este é o programa Cristo, Nossa Esperança. Aleluia. É bom estarmos na presença do Senhor nesta manhã, aleluia, para lhe dar a glória, o louvor e a adoração. Jesus é digno de ser adorado, aleluia. E nesta manhã nós estamos aqui para o adorar, aleluia. Viemos aqui para o amar e para o servir. Glória ao nome do Senhor. E Ele é digno de ser adorado e exaltado, aleluia, glória a Deus. Querido telespectador, não fique em casa somente a ver este programa. Não se contente a servir o Senhor de longe. Não faça como Pedro, mas venha à presença do Senhor, venha adorar o Senhor, venha exaltar a Jesus. Glória ao nome do Senhor. O Senhor é digno, aleluia, de que você despenda do seu tempo e venha para ouvir a sua santa palavra, porque é esta palavra maravilhosa, aleluia, que nos anima, que nos encoraja, e por ela um dia nós vamos dar entrada no lar da glória. Vamos orar para que este culto seja uma bênção para si. Glória ao nome do Senhor. Meu Deus e meu Pai, é bom estarmos perante Ti, é bom exaltarmos o Teu nome, é bom darmos-Te a glória, aleluia, porque Tu és o Senhor da glória, aleluia, e todas as coisas foram criadas por Ti e para Ti, glória ao Teu nome. Nós Te adoramos e Te bendizemos, Senhor, nós glorificamos o Teu nome, aleluia. Bendito seja o Teu nome é santo, o Teu nome é bendito, aleluia, o Teu nome é glorioso, Senhor. Pelo Teu nome foram criados os céus e a terra, e tudo aquilo que nós podemos contemplar, e aquilo mesmo que nós não podemos contemplar agora, mas um dia que havemos de ver, aleluia, tudo foi criado por Ti e para Ti. Glória ao Teu nome, Senhor. Tu és digno da adoração do Teu povo. Vem abençoar nesta manhã, Senhor, o Teu povo que está reunido para Te exaltar. Abençoa o Teu servo, abençoa a mensagem que tens guardada para os nossos corações. Glória ao Teu nome. Dá-nos um culto de glória cheio de graça e de poder. Abençoa os nossos amados telespectadores para que eles sejam abençoados, aleluia, sejam despertados, aleluia, sejam atraídos a Ti, meu Senhor, e Te busquem, Senhor, de todo o seu coração. Nós pedimos, Pai, e agradecemos tudo em nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Meu amado telespectador, de novo junto de vós para ministrar a Santa Escritura. E a mensagem deste dia é de veras importante porque é de cariz profética. E além disso nós precisamos dar a melhor atenção para poder entender o assunto que vai seguir-se. Segundo a instrução divina, cada um de nós precisa da nutrição espiritual. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a parte profética da palavra é uma das mais importantes porque ocupa cerca ou mais de 1/3 das Escrituras Sagradas. Assim elas servem de aviso para nós, para estes dias presentes, porque precisamos de andar avisados daquilo que está acontecendo no mundo e assim andarmos em paz com Deus e preparados para a eternidade. Hoje é dia de boas novas, naturalmente, pois temos a palavra de Deus, que é o pão da vida, o pão que nutre a nossa parte espiritual deste ser, que é corpo, alma e espírito. Portanto, ao ouvirmos a palavra de Deus, é dia de boas novas, porque Deus vai falar aos nossos corações. Ele fala pela sua palavra, de maneira que vamos dar atenção àquilo que vamos ouvir. Temos à nossa disposição, portanto, este pão do céu, que Deus nos dá gratuitamente, e esta alimentação torna as pessoas espirituais. E elas são o povo mais feliz do mundo. Quando nós ingerimos a palavra de Deus e ouvimos estas boas novas, que é o poder de Deus, o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e aplicamos as palavras à nossa vida, ela é transformada. E transformada para bem, para melhor. E temos à nossa disposição a vida eterna
que Nosso Senhor Jesus Cristo nos concedeu no Calvário, no seu sacrifício vicário. Não existe no mundo algo de melhor do que seja, portanto, esta nutrição espiritual. Este alimento faz das pessoas sobrenaturais, cujo fim é atingir a classe angélica e sermos semelhantes a Nosso Senhor Jesus Cristo, ao seu corpo. Isto é simplesmente maravilhoso. Está escrito em Lucas 20, verso 36, que nós seremos semelhantes aos anjos e, como Ele é, como Jesus é, nós o veremos. 1 João 3 e verso 2. Realmente, só por isso vale a pena a meditação das Sagradas Escrituras, porque elas são a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Salmo 119 e verso 105. Diz também no Salmo 119, verso 130, que as palavras de Deus dão entendimento aos simples. Os homens podem entender muitas coisas terrenas no meio humano, social, político, natural, etc. Mas o mais importante de tudo é ouvirmos a palavra de Deus para nos tornarmos seres espirituais. Portanto, o conhecimento dos planos de Deus é de capital importância para sabermos o que vai acontecer ao mundo. E é este sagrado livro, a Palavra de Deus, que nos narra acerca deste assunto dos planos de Deus para a humanidade, porque nos trará prudência quando ouvimos a Sagrada Escritura. E este assunto é sobre o fim dos dias. O assunto que vamos falar é sobre o fim dos dias. O assunto que vamos falar é sobre o fim dos dias. Não é o fim do mundo, mas o fim da era da graça de Deus. Porque depois desse fim da era da graça de Deus, vem ao mundo 7 anos de grande tribulação como nunca houve, desde que há homens na terra. Por consequência, daí a necessidade de ouvirmos as palavras de Deus, os planos de Deus, estarmos atentos àquilo que Deus fala e preparados para sair da terra, porque a estátua que você viu no princípio deste programa, nós queremos falar sobre ela, mas particularmente sobre os pés da estátua, que são os tempos presentes em que estamos vivendo. E o tempo dos pés da estátua é um tempo muito curto, de maneira que devemos dar atenção às Sagradas Escrituras. Diz em Provérbios 9, verso 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. E em Oseias 4, verso 6, afirma que o povo do Senhor foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. De maneira que dê muita atenção àquilo que vai ouvir e ver, porque esta mensagem vai ser muito ilustrada, para que tenhamos uma ideia mais exata daquilo que Deus nos quer falar. O povo de Deus foi destruído no Velho Testamento porque lhe faltou o conhecimento. Não é porque o conhecimento não existisse, mas porque Israel rejeitou esse conhecimento. Portanto, procura andar informado acerca dos planos de Deus e informar também o seu próximo. E neste dia vamos expor uma parte das Santas Escrituras que são um aviso profético de grande interesse para todos e particularmente para os servos de Deus que vivem num tempo difícil, onde muito do Evangelho que hoje sai para todo o mundo não é outra coisa senão entretenimento espiritual. E infelizmente as almas estão alheias a muitos dos planos de Deus e poderão ser apanhados de surpresa. Como Jesus nos ensinou que o dia da sua vinda será como um ladrão que vem de noite e não diz quando vem. E esse dia apanhará muito cristão de surpresa. E o Senhor diz que essas pessoas são virgens loucas.
não tem azeite em suas candeias, não tem a sua vida regrada pelo Espírito de Deus. Portanto, devemos estar com muita atenção àquilo que vamos ouvir. Entretanto, devido ao facto deste assunto bíblico levar várias horas a ser explicado e por haver outros estudos já feitos sobre o assunto com essa dimensão, então este estudo será apenas um resumo e será muito ilustrado, como já foi dito, para uma melhor compreensão. O tema para a nossa meditação abrange dois textos sagrados acerca de dois sonhos. O sonho de um rei da Pérsia chamado Nabucodonosor e outro do profeta Daniel, que estava naquela altura cativo como o povo de Judá, naquele reino da Pérsia de Nabucodonosor. O livro de Daniel e Apocalipse são dois livros de revelação divina, em que a maior parte do conteúdo falta ainda ser cumprido, particularmente o livro do Apocalipse. Nós vamos fazer uma leitura em Daniel, capítulo 2, e seria bom ler desde o verso 1 até ao verso 45, e em Daniel 7, verso 3 ao verso 28. Contudo, só vamos ler Daniel 2, verso 28 a verso 35 e Daniel 7, verso 3 ao verso 7. O primeiro texto, vamos ler Daniel 2, 28 a 35, diz: Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Diga, no fim dos dias. Diga outra vez, no fim dos dias. De maneira que esta revelação é para o tempo presente e que já foi escrita 600 anos, mais ou menos, antes de Cristo. O teu sonho e as visões da tua cabeça, responde Daniel ao rei, na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos e faz saber o que há de ser, a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o peito e os braços de prata, e o ventre e as coxas de cobre, e as pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho. Também a interpretação dele daremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder, a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele te entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E no verso 40 diz: E o quarto reino será
forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuça e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e os dedos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que vistes o ferro misturado com barro de lodo. Até aqui a palavra de Deus. E vamos ler agora em Daniel 7, 3 a 7, que diz... Daniel 7, verso 3 ao verso 7 diz... É um outro sonho, este foi dado diretamente por Deus a Daniel. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem e foi-lhe dado um coração de homem. Verso 5. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disto eu continuei olhando, e eis aqui outro animal, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, verso 7, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. E devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobresava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas. Ou 10 chifres. E ficamos aqui. Nós vamos então dar alguns pensamentos sobre aquilo que acabamos de ler. O tema do nosso assunto é sobre os pés de barro e de ferro nos últimos dias. Os pés de ferro e de barro nos últimos dias. E podemos dizer também acerca das 10 pontas do 4º animal. Nós vamos ministrar de caminho alguma coisa em quadros para que possamos ter uma ideia. Nós vamos meditar em 6 aspectos. Primeiro, os acontecimentos dos últimos dias. Segundo, os objetivos da União Europeia. Terceiro, os pés de ferro e barro da estátua. 4º lugar, a preparação do fim dos governos humanos. 5º lugar, o fim da Europa reunificada. 6º lugar, o reino da pedra ou do milénio de Cristo. Vamos ao primeiro aspecto, os acontecimentos do fim dos dias. Os acontecimentos do fim dos dias. Lembramos-nos que no nosso texto, Deus revelou a Daniel o sonho do rei de Nabucodonosor e disse: Deus fez saber ao rei o que há de ser nos últimos dias. Estes últimos dias nunca chegaram ao longo da história e já lá vão milénios, mas chegaram neste tempo. Neste tempo, esses dias chegaram. A leitura do primeiro texto revela o sonho do rei de Babilónia, com o qual ele ficou muito perturbado e, tendo chamado todos os seus sábios, astrólogos, adivinhos, filhos do diabo, etc., para lhe dar a interpretação do sonho, não foram capazes de fazer, pelo que o rei os mandou matar. E Daniel também era um sábio de Babilónia, naquele lugar, embora fosse judeu. Daniel seguiria o mesmo caminho, mas ele era servo de Deus, e aqui há a diferença entre servo de Deus e daquele que não é. E como servo de Deus, ele pediu tempo ao rei para lhe dar a resposta, pois ia buscar a face de Deus
para pedir misericórdia, para que não houvesse a matança dos sábios de Babilônia. O servo de Deus juntou-se aos seus 3 companheiros e fez um culto de oração. E nesse culto de oração, o Senhor deu a revelação toda acerca do sonho de Nabucodonosor e da sua interpretação. De contrário, iria haver muita matança naquele palácio. Este sonho do rei era sobre uma estátua metálica com diversos metais que simbolizavam 4 impérios mundiais e mais um. Estes 4 impérios mundiais começaram em 606 a.C. até aos nossos dias e prosseguirá até ao milénio de Cristo na Terra. O segundo texto revela o sonho do profeta Daniel sobre o mesmo assunto. Sobre o mesmo assunto. Ele revela em sonho 4 animais simbólicos desses mesmos impérios. O importante desta meditação consiste no conteúdo de Daniel 2 e verso 28 que diz: mas há um Deus nos céus que revela os segredos. E ele fez, pois, saber ao rei de Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O que há de ser no fim dos dias. O que há de ser no fim dos dias. Não queira ficar para esse tempo do que vai ser no fim dos dias. Por isso é que eu chamo a atenção, a sua melhor atenção e tempo para ouvir aquilo que Deus nos tem concedido. Esta é a razão de eu chamar, portanto, a nossa atenção. O fim dos dias são muito difíceis. Nunca houveram dias iguais. O fim dos dias não é o fim do mundo. Lembre-se disto. Porque, infelizmente, neste tempo presente, existem aqueles que dizem que o fim do mundo vai se dar em dezembro 21 de 2012. Isso não vai acontecer. O que pode acontecer durante este ano, ou amanhã, ou o próximo mês, ou o próximo ano, etc., isso sim vai dar-se. O arrebatamento da Igreja e o fim da era da graça de Deus. O Evangelho vai deixar de ser pregado por todo o mundo, porque se vai cumprir Mateus 24, verso 14, que este Evangelho será pregado em testemunho a todas as gentes e depois virá o fim. Não é o fim do mundo, mas sim o fim da era da graça. E porquê é que o Evangelho vai acabar de ser ministrado? E vou dizer, ministrado por homens. Porque no fim dos dias, nesse tempo, ainda onde haver anjos que vão voar pelo céu, ministrando o Evangelho eterno. De maneira, porque é que este Evangelho vai ser deixado de ser pregado por homens? É porque os homens santos de Deus e as mulheres que anunciavam o Evangelho foram no arrebatamento da Igreja. Foram levados para o céu. No fim da hora da graça vai-se dar o arrebatamento da Igreja. Essa é a razão. Portanto, devemos dar muita atenção. O fim dos dias não é o fim do mundo, mas o fim da hora da graça do plano dispensacional de Deus. Ou seja, o fim da era da graça do Senhor. Por exemplo, Jesus disse aquilo que já repeti, já disse em Mateus 24, verso 14, que este Evangelho do Reino será pregado em testemunho a todas as gentes e depois virá o fim. Diga com a sua boca, e depois virá o fim. Não é o fim do mundo, mas sim o fim da era da graça de Deus. E nós, neste tempo presente, somos pessoas salvas por essa graça. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, através do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário. Portanto, uma alma salva é diferente daquela alma que não é salva. E todos podemos ser salvos, mas a maior parte não é. Porque também está escrito e dito por Jesus, não temas, ó pequeno rebanho. Não temas, ó pequeno rebanho. Porque a Deus, vosso Pai, lhe agradou dar-vos o reino. O rebanho do Senhor é pequeno, seja um deles. Louvado seja Deus. E atualmente o Evangelho vai pela televisão, vai pelos satélites, é pregado nas casas de oração, é anunciado pela rádio, de porta em porta, etc. Vivemos no tempo do fim
da graça, e Cristo está voltando para o arrebatamento da igreja. Não vamos falar muito sobre o arrebatamento da igreja, mas vamos dizer alguma coisa, que em João 14, 1 a 3 diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for, e ele foi, graças a Deus. E se eu for, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Aqui está o arrebatamento anunciado por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo falou também aos Tessalonicenses 4, 13 a 18, sobre o mesmo assunto. E em 1 Coríntios 15, verso 50 ao verso 52, o arrebatamento será num abrir e fechar de olhos. Aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados, e aqueles que ficarem vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos. Abre, ou feche e abra os seus olhos e veja o tempo que demora. Assim será o arrebatamento da igreja. E nós estamos esperando que esta manifestação aconteça a qualquer hora. Vivemos no tempo dos pés da estátua, pés de ferro e barro, que não se ligam um ao outro. Ferro e barro não se ligam, segundo a revelação divina, e dando lugar à história e conclusão profética, haveriam 4 grandes impérios mundiais até um tempo determinado e revelado na estátua metálica que nós vimos no princípio. Esta estátua era constituída de 4 metais diferentes e cada um representava um império. E agora nós vamos ver essa estátua e comentar alguma coisa. Amém? Então, estamos contemplando a estátua do sonho de Nabucodonosor e também do sonho de Daniel, com aqueles 4 animais simbólicos dos mesmos impérios que nos relata a estátua. O ouro, a cabeça de ouro, o peito de prata, o cobre, o ferro, e no fim desse tempo haveria um curto espaço de tempo nos pés da estátua que consistia em ferro e barro. Estes pés eram constituídos de ferro e de barro. E aqui temos a Europa reunificada. Estamos nesse tempo presente do Império Romano restaurado. E os chifres do 4º animal, que são também 10 e mais 1, aqui do 4º animal temos os chifres do 4º animal espantoso, com 10 chifres e mais 1 aqui no centro, em azul, com uma seta ligada ao Anticristo, ou seja, o chefe dos Estados Unidos da Europa e o governador do mundo. E Daniel falou e disse: Deus fez saber ao rei o que há de acontecer no fim dos dias, como diz Daniel 2 e verso 28. E o que se vai apresentar é apenas um resumo desses acontecimentos. Tomemos, portanto, atenção. Entretanto, desde o ano 606 a.C. até agora, já o tempo dos 4 impérios mundiais da revelação divina terminaram. O último império acabou em 476 AD, Annus Dominus, ou o tempo da graça de Deus, o tempo cristão, ou seja, o tempo da era cristã. Por este tempo, em 2012, já são passados cerca de 2618 anos que Deus deu ao seu profeta a revelação deste tempo presente, como temos vindo a falar. E o grande aviso de Deus para nós é o conhecimento do tempo em que nós estamos, no tempo dos pés de barro e de ferro da estátua, simbolizados em 10 reis, presidentes ou nações da Europa, ou até regiões do antigo Império Romano.
Antes de prosseguir, vamos, portanto, ver a cronologia desse tempo em quadros ilustrativos acerca dos impérios mundiais até aos nossos dias. Então, primeiro temos 3 perguntas. E depois vamos ver a cronologia bíblica de Cristo até ao milénio e depois o terceiro quadro que estamos contemplando, nós vamos falar sobre ele. Se existe algo de importante na vida, é tomarmos atenção a estas 3 perguntas. Primeiro, que horas são no relógio de Deus? No relógio profético de Deus. Segundo, para onde caminha a história do mundo? E em terceiro lugar, em que tempo vivemos nesta geração? A escritura para estas perguntas se encontra em Daniel 9 e verso 27. Estamos vendo a cronologia bíblica desde Cristo até ao milénio. 4 antes de Cristo, com o nascimento de Cristo em Belém, indo ao Calvário e tempo da Igreja. Aqui. Depois tem o arrebatamento da Igreja, os 7 anos da grande tribulação, 3 anos e meio de paz humana e 3 anos e meio de destruição sem par na história do homem. E depois temos a vinda de Cristo para a Terra para o milénio, segunda vinda de Jesus, milénio de 1000 anos. E depois disto, dos 1000 anos, ainda temos uma chamada 8ª dispensação, onde haverá um novo céu e uma nova terra. Novos céus e nova terra, Apocalipse 21 e verso 1. Esta é a cronologia de Cristo desde que nasceu até ao milénio, etc. Daniel 9 e verso 27. Neste quadro nós temos a história profética, então, dos 4 impérios mundiais simbolizados desde o ano 606 a.C. até ao presente século 21, etc. Temos então a estátua do sonho de Nabucodonosor com a cabeça de ouro, que é Babilónia, o reino da Babilónia, o peito e braços de prata, que era o Império Medo-Persa, o ventre de cobre, simbolizando o Império Grego, e temos as pernas de ferro, que simbolizavam o Império Romano, e temos os pés de ferro e de barro, simbolizando um tempo de restauração do Império Romano. Nós estamos vivendo aqui, na Europa reunificada. E no tempo destes reis, segundo a palavra de Deus em Daniel 2 e verso 44, no tempo destes reis vai haver uma pedra cortada sem mãos, simbólica do reino de Cristo, que vai dar nos pés da estátua e vai desfazer todos os reinos humanos e ser implantado o reino de Cristo na terra. Deste lado direito temos o sonho de Daniel, Daniel 7, 3 a 8, que este animal simbólico do Império Babilónico, este urso simbólico do Império Medo-Persa, o terceiro leopardo com asas e com diversas cabeças, simbólico do Império Grego, e o animal espantoso com 10 cifras e mais 1, simbolizando o Anticristo, este animal, símbolo do Império Romano. Portanto, nós temos então a cabeça de ouro, simbólica do Império Romano 606 a.C., temos o peito e os braços de prata, simbólico do Império Persa 536 a.C., temos o Império Grego, nesta parte do ventre de cobre, simbólico do Império Grego, 330 a.C., e temos as
pernas de ferro e de barro, que alguns teólogos dizem que uma é o império dividido em dois, do oeste e do leste, 646 a.C., segundo um teólogo. E temos então esta parte que é importante, que é o nosso assunto, em que estamos falando acerca dos pés de ferro e de barro, simbólico do Império Romano restaurado a partir do 1/1 de 1993. Nós vamos falar sobre esse assunto, a razão de ser 1/1 de 1993. Num outro quadro, ele é simbólico do Império Romano em expansão e no seu auge. Este império incluía toda a Europa atual, parte da África e Médio Oriente, Mesopotâmia, Ásia Menor, Turquia, etc. Isto é o Império Romano no seu auge. Pensa-se que, para o tempo do fim, o Império Romano restaurado acontecerá da mesma forma, terá o mesmo tipo de extensão que havia naquele tempo. Depois, temos o Império Romano dividido. Perdão, o Império Romano ainda em expansão, no ano 117. Agora temos a parte de cima, que é o Império Romano dividido em 395 AD. Aqui o Império se começou a desintegrar e ficou dividido, chamado o Império Romano e Império Bizantino. Da parte de baixo, isto aconteceu em 395 AD. E finalmente temos a sua queda, dividiu-se nas nações da Europa, com a formação gradual das nações atuais a partir de 476 AD. Aqui o Império ficou fragmentado a partir de dentro, ficou dividido em diversas nações. Por aquela altura, Portugal ainda não existia. Pertencia à Península Ibérico-Hispânica. Portugal veio a ser nação em 1143. Meu prezado telespectador, nós temos vindo a contemplar alguma parte histórica do Império Romano e também da sua queda, e que agora está sendo reconstruído na Europa reunificada. Atualmente estamos em 2012 e desde 1/1 de 1993 oficialmente nasceu o Império Romano, com várias nações da Europa abolindo as suas fronteiras, e cada cidadão, pode ir para qualquer parte da Europa e usufruir das leis da comunidade. Qualquer pessoa pode levar, digamos, fechar a sua fábrica e ir para outro lugar, pode construir um prédio em qualquer lugar na Europa, viver em qualquer lugar, etc. É um Estado unido da Europa, ou os Estados Unidos da Europa, como, por exemplo, os Estados Unidos da América do Norte. O Império Romano começou então a ser chamado de Comunidade Económica Europeia, tendo começado com o Tratado de Roma de 1948. Finalmente, após vários tratados e com muitas dores, se tornou no que hoje se chama a União Europeia. Ou sejam os Estados Unidos da Europa, com o Tratado de Lisboa de 2009. Não vamos falar dos tratados porque levaríamos muito tempo a falar. Mas em 2009 finalmente foi assinado o último tratado em Lisboa. Contudo, segundo a profecia, esta união se está estendendo para o mesmo território que tinha no seu auge
em 117 AD. Creio que depois de nós termos contemplado aquilo que está passando nestes dias, podemos chegar a uma conclusão. Isto é, para aqueles que creem na Sagrada Escritura. Nós estamos vivendo no fim dos dias que Deus revelou a Daniel na estátua dos pés, ou por exemplo, nos pés de barro da estátua do sonho de Nabucodonosor. Atualmente, nesta data, já se contam com 27 nações fazendo parte da Europa reunificada, como no passado, e outras nações estão esperando também serem agrupadas a essa União Europeia. Nesta altura, vamos ver as nações que se agruparam no cumprimento da profecia. Vamos ver este quadro. Estas são as nações que atualmente fazem parte da União Europeia, ou seja, o antigo Império Romano agora restaurado. E vamos começar como tudo começou. Em 1967 começaram a ser agrupadas estas nações como Estados fundadores. A Bélgica, a França, a Alemanha, a Itália, o Luxemburgo, a Holanda. Em 1973, integraram-se a Dinamarca, a Inglaterra e a Irlanda. Em 1981, veio a Grécia. Depois, em 1986, e antes de chegar aí, queremos dizer alguma coisa, que quando a Grécia entrou, chegou a um número em que os estudiosos das Escrituras argumentavam que tinha chegado o tempo da manifestação do governo mundial. Contudo, ainda outras nações precisavam de se agrupar e assim foi. Portanto, em 1986, foram agrupadas a Espanha e Portugal. Com estas duas nações, tornou-se a falar que o tempo tinha chegado e que somente faltava agora o líder para liderar a Europa reunificada, ou seja, o Anticristo. Ou seja, a ponta pequena dos chifres do animal espantoso que simbolizavam o Império Romano, como temos visto anteriormente, em Daniel 7, verso 8, verso 19 ao verso 24, e em Apocalipse 17, verso 12, e Apocalipse 13, e verso 1. Segundo alguns estudiosos, faltava ainda a nação número 13, e foi-se esperando até que em 1995 se juntaram mais 3, ou seja, a Áustria, a Finlândia e a Suécia. Eram então agora 15 os membros e a adesão à União continuou. Em 2004 foram agregados mais 10 nações, ou seja, o Chipre, a Eslováquia, a Eslovénia, a Estónia, a Hungria, a Letónia, a Lituânia e Malta, a Polónia e a República Checa. Só de uma vez foram 10 nações e agora em 2004 eram já 25 as nações da Europa. Em 2007 entraram ainda mais 2 nações, ou seja, a Bulgária e a Roménia. E nesta data eram 27, como ainda hoje em 2012, no princípio, está sendo. O Império Romano estava agora tornando ao seu antigo território de 117 AD e ainda não está completo. Existem ainda 4 candidatos para se juntarem ao Império, ou seja, a antiga Macedónia, a Croácia e a Turquia. Em segundo lugar, nós vamos falar sobre os objetivos da União Europeia
ou seja, o Império Romano restaurado. Segundo a política europeia, os objetivos dessa união e desse projeto são as vantagens do benefício do conjunto. Vantagens do benefício do conjunto. Não se esqueça disto. As vantagens do benefício do conjunto. Os objetivos desta união é acabar com as fronteiras e divisões dos povos e viverem economicamente em família, globalizar o mundo desafiando as leis de Deus. Mas o que é que diz a Santa Escritura sobre isto? Meus amados, Deus tem alguma coisa para a chamada aldeia global do mundo. Tem um juízo terrível a vir sobre eles. Os povos vivendo em comunidade já não é novo. Isto já existe há muito tempo. E tem havido diversas pessoas, diversas figuras que têm querido juntar as nações quando Deus as quer separadas e não juntas. Portanto, eu ia dizendo que este assunto já não é novo. Já no tempo do dilúvio, antes do dilúvio, havia um homem chamado Nimrod que atraía muita gente a si. Era um líder, um poderoso caçador. E de maneira que este homem levava muita gente após si, eram seus seguidores, e desafiavam a ordem divina de serem separados para povoarem o mundo de então, onde Deus tinha dividido a terra e as nações em Gênesis 10, verso 5 e verso 22. Em outras palavras, Deus queria que os homens povoassem todo o mundo e os homens queriam estar juntos num lugar. De maneira que aquele homem construiu uma torre e uma cidade e Deus não aceitou esse projeto. Antes queria que o povo fosse espalhado pelo mundo inteiro. Então o Senhor veio visitar o trabalho dos homens e destruí-lo. E o povo foi mesmo. Deus ordenou que os povos se dividissem em nações diferentes, mas eles queriam estar juntos. O globalismo que hoje existe já tinha existido antes e Deus não aprova este tipo de política. E ponto final. Deus não aprova, como não aprovou no tempo de Nimrod. Mas eles disseram: queimemos tijolos, edificamos uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Gênesis 11, verso 3 e verso 4. Eles queriam ficar num lugar enquanto Deus os queria espalhar. E Deus veio ver a obra dos homens, confundir-lhes a língua e a construção parou. E ninguém mais se entendia. Então cada família foi povoar o mundo de então e nasceram as nações, cada um com a sua própria língua, cultura, etc. Em Gênesis 11, verso 7 ao verso 9. Este é o projeto de Deus para a humanidade, enquanto que a humanidade luta contra o projeto de Deus. Os objetivos daqueles povos acabou em separação e desgraça e imigração para todo o mundo. O plano de Deus é a separação das nações, cada uma na sua língua, e não a globalização. Isto só tem trazido problemas e trará ainda. E a União Europeia e a globalização do mundo vai acabar com a maior tragédia da história dos últimos dias. Isto vai acabar. Dentro de momentos vamos falar sobre um homem chamado Napoleão e outro de Hitler. Amém?
telespectador, eu creio que você foi abençoado com a mensagem deste dia. Toma uma decisão e junte-se ao povo de Deus para viver a eternidade com Jesus. Por favor, telefone para Pastor Sousa. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa, se assim Deus o permitir.